Pode perguntar. Bem, vamos lá. Estão me escutando direitinho? Estão vendo aí a apresentação? Então, pessoal, vamos começar aí o nosso assunto com propriedades coligativas, tá? O professor Maicon já deve ter iniciado e eu vou dar continuidade ao assunto. Qualquer dúvida que você, porventura, tiver na parte anterior que ele ministrou, certo? Então, nós vamos tirando essa dúvida ao longo do desenvolvimento do conteúdo, tá bom? Mas o que são propriedades coligativas, tá? Em que se baseia essas propriedades coligativas? Na verdade, as propriedades coligativas, elas se baseiam no fato de você adicionar um soluto não volátil à sua solução. Você sabe que solução, ela é dividida em soluto e solvente. Alguém pode me dizer qual a diferença entre soluto e solvente? Alguém lembra? Algumas pessoas costumam dizer assim, ah, soluto é a parte sólida, solvente é a parte líquida. Essa definição está errada, tá certo? Essa não é a definição correta, não. Porque quando a partir do momento que você diz isso, obrigatoriamente o seu soluto ele só vai ser exclusivamente sólido e o seu solvente vai ser exclusivamente líquido. E isso não é o que acontece, tá certo? Na verdade, a definição mais apropriada é o seguinte: soluto é a parte da solução que está em menor quantidade. E solvente é a parte da solução que está em maior quantidade, tá? Então, por exemplo, se eu pego um copo com água e coloco um pouco de água, pego água e coloco um pouco de álcool. Quem é o soluto? O álcool. Quem é o solvente? A água, porque o álcool está em menor quantidade do que a água. Se eu comprar álcool 70 na farmácia, quem é o soluto? A água. Quem é o solvente? O álcool. Por quê? Porque se é álcool 70, significa dizer que em porcentagem você só vai ter 70% na mistura, 70% de álcool e o restante, ou seja, 30% vai ser de água, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso que eu falei? Não? Então vamos lá. Então, continuando. Veja só. Das propriedades coligativas, a partir do momento que você pega. Sim, outra coisa, é um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? É um soluto que não evapora facilmente. Porque se eu colocar uma mistura de soluto e solvente, certo? E eu faço essa evaporação, né? Eu evaporo ela facilmente, o que é que vai acontecer? Eu não tenho como separar, não tenho como ter essas propriedades funcionando, certo? Não tenho como fazer isso. Então tem que ser um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora facilmente, tá certo? Essa é a ideia em que a situação em questão deve acontecer, tá? Aí o que é que acontece? Quando eu adiciono um soluto não volátil, tipo, se eu pegar água, a água evapora a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius, certo? Congela a zero, se for diminuindo a temperatura, e vai evaporar a 100 graus Celsius. Ok. Se eu colocar sal na água, ela vai congelar a zero ou ela vai evaporar a 100? Não, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Justamente pelas propriedades coligativas. Quando a gente coloca um soluto não volátil num solvente que mistura, ele muda essas propriedades, ele muda algumas características. Então, se você pegar água e você pegar água com sal, água com açúcar e colocar no congelador, a água pura, a água que não tem sal, que não tem açúcar, a água do filtro, por exemplo, filtrada, ou água da torneira.
vai congelar mais rápido do que a água com sal ou que a água com açúcar. É por isso que você, por exemplo, terminou o almoço, aí sobrou um pouco de suco. Aí você pega aquelas catembinhas lá de colocar gelo, uma bota com água e outra bota com suco, para virar picolé. Para você assistir aí sei lá, a sessão da tarde, né? Com picolézinho, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ver que os locais onde você colocou água solidificou, ele vai estar rígido, vai estar petrificado. E o que você colocou suco, ele não vai estar solidificado totalmente. Você vai ver que quando você coloca o dedo, tem aquela casquinha de gelo, mas quando você coloca o dedo, você vai ver que tem líquido dentro. Por quê? Devido à propriedade coligativa. Da mesma maneira, quando você pega é, água, põe para ferver. Se for só água, vai evaporar a 100 graus Celsius. Se for água com açúcar, por exemplo, água com sal, tá? Aí não vai evaporar a 100 graus Celsius. Vai evaporar a mais de 100 graus Celsius. Tá? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Tem gente? Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá dando para entender? Beleza. Eu vou aparecer novamente aqui, mas é só para fazer um print da chamada. Então é o seguinte, me diga uma coisa, como é que vocês ah, costumam fazer? Ok, Clara, tranquilo. Me diz uma coisa, como é que vocês fazem ou vocês já viram fazer macarrão em casa? Hein, pessoal? Coloca água pra ferver, depois põe sal, macarrão e deixa lá até cozinhar. Exatamente. Tem gente que quando... Só um segundo. É porque eu estava tirando um print da chamada, porque eu não estou conseguindo fazer a chamada automática aqui, tá? Mas eu vou ajustar isso para as próximas aulas. Então, veja só. Quando você vai fazer o macarrão, geralmente você faz como? Você pega o macarrão, né? Você pega a água primeiro. Geralmente, tem muita gente que faz assim, tá? Faz de maneira errada. O cara pega a água, coloca para ferver, coloca o sal já e coloca o óleo. Tudo junto. Aí coloca para ferver e depois põe o macarrão. Essa é a forma errada de se fazer macarrão, tá? Por que a forma errada? Porque a partir do momento que você adiciona sal e ainda adiciona óleo ou adiciona azeite, tá certo? Você está criando uma película de azeite, então vai dificultar, certo? A evaporação das moléculas de água, tá bom? E também você está mudando a temperatura da água, está fazendo com que a temperatura da água, ao invés de evaporar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar muito, um pouco a mais do que 100 graus Celsius, 105, 110. Professor, e qual é o problema? Bem, quando você coloca sal na água e coloca para ela ferver, ao invés de evaporar a 100, ela vai evaporar a 110. Significa dizer que vai demorar mais para evaporar, para ficar bom para você colocar o macarrão. Tá, e qual é o problema? Quanto mais tempo demora, é mais gás que você gasta. Consequentemente, qual é o problema de gastar mais gás? O preço do botijão está quase R$ 100. Aliás, tem local que está sendo vendido a mais de R$ 100. Tá certo? Então, esse é o problema. Então, quando a gente conhece, a química não serve para nada. Quando a gente conhece um pouco de química, nós usamos no dia a dia, o nosso dia a dia faz parte.
Então, tá, professor, e qual é a forma correta? A forma correta é você pegar, colocar apenas a água para ferver. Quando a água entra em ebulição, que ela já está evaporando, certo? Borbulhando, aí sim você coloca um pouco de sal, certo? Para o macarrão não ficar insosso, né? Um pouco de sal. E também um pouco de azeite. O sal é para ele não ficar tão insosso, tá certo? E o azeite é para que ele não fique grudento, ele não flua, tá certo? Ele fica grudado, tá? Então é para essa finalidade. Tem gente que não usa, eu prefiro usar, tá bom? Então essa é uma maneira. E isso tem tudo a ver com o quê? Com propriedade coligativa da matéria, tá certo? Com as propriedades coligativas. Quais são essas propriedades coligativas? São quatro, tá aí, ó, na apresentação, tá? Você tem aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá, você tem aí tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e osmometria, tá? Ou osmose. Então, são essas quatro propriedades coligativas que vocês vão encontrar aí nesse assunto, tá? Outra coisa, professor, eu estou vendo esse gráfico. Eu estou vendo que o gráfico, tá? Onde você tem aqui a água, vamos chamar aqui de um e o outro de 2. Eu estou vendo que o gráfico um está mais abaixo do que o gráfico 2 que tem álcool. Por que isso acontece? Tá? Isso é um distrator da matemática, que é justamente você saber interpretar gráfico. Você observar um gráfico, observar uma tabela, e você entender como é que isso é visualizado, quais são os dados que você pode obter. Então, qual é a informação que você pode obter observando isso aí? A seguinte informação, pessoal. Quanto mais próximo o gráfico, que é esse aqui com a setinha vermelha, quanto mais próximo o gráfico está do eixo Y, mais facilmente ele vai evaporar. Ou seja, mais volátil ele será, tá? Não, Ana, nesse caso eu estou comparando duas substâncias, tá? Álcool e água. Eu estou falando de álcool separadamente e água separadamente, não é mistura. Porque se fosse uma mistura aí, certo? Eu ia ter uma mistura eutética. Você não tinha um ponto de ebulição do álcool e o ponto de ebulição da água. Você não tinha como definir o ponto de ebulição de cada um. Nesse caso, não, nesse caso eu tenho eles separadamente. Digamos que são substâncias puras, a água e o álcool. A partir de substâncias puras eu tenho esses gráficos, tá certo? E aí, o que é que acontece? Se você observar, ok, Tainara, tá certo. Quando eles voltarem, peço para me avisar, por favor. Então, o que é que acontece? Você nota que o álcool está mais próximo do eixo Y do que a água, está mais distante. Isso quer dizer que o álcool, né, em volatilidade. O que é volatilidade? É a capacidade de evaporar mais rapidamente. Então, o álcool tem maior volatilidade do que a água, ou seja, o álcool evapora mais rápido do que a água. Tá, professor, e cite outra substância? Tá, vamos lá. A acetona é mais volátil que o álcool, que por sua vez é mais volátil que a água. Como é que eu sei disso? Basta você pegar um vidrinho de acetona e deixar aberto. Você vai ver que vai evaporando. Quando você for perceber, ela já está quase seca. Já o álcool, você pode deixar ele aberto, mas ele demorará mais para que você tenha uma evaporação significativa. Porque enquanto a água evapora a 100 graus Celsius, o álcool vai evaporar a 78,3 graus Celsius. Já a acetona ela vai evaporar a
25, 30 graus Celsius. Então, por isso que quanto menor o ponto de ebulição, mais rápido a substância irá evaporar. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos lá. São propriedades coligativas. São propriedades relacionadas ao número de partículas, moléculas ou íons, de um soluto disperso em uma solução. Então, professor, se eu colocar sal, se eu colocar açúcar, vai influenciar. Por exemplo, eu tenho 3 recipientes. Um com água pura, a mesma quantidade com água com sal, e a outra com a quantidade de água com açúcar. Quem é que vai evaporar primeiro? A água pura. A substância pura vai evaporar mais rápido que a mesma substância com um soluto não volátil. Mas entre dois solutos não voláteis, eu tenho uma substância, uma mistura de água com sal e a outra com água com açúcar, com a mesma quantidade dos dois. Qual vai evaporar primeiro? Eles vão evaporar igual, como vão solidificar igual. Porque o que importa não é o tipo de substância, se é açúcar, se é sal, mas a quantidade. Quanto mais soluto não volátil eu colocar na solução, maior é o tempo de evaporação. Então, tipo, se eu pegar uma colher de sal, colocar num copo e colocar para evaporar, ele vai, por exemplo, evaporar a 110. Se eu colocar 2 colheres, ao invés de 110, ele vai evaporar aí a 115, 120. Por quê, professor? Porque quando o sal é colocado na água, ele sofrerá dissolução, ele sofrerá dissociação e ele vai se transformar em íons. No caso, o sal de cozinha, ele vai se transformar em cátion, que é o sódio, e o ânion, que é o cloreto. Então, eles vão formar como se fosse uma rede, certo? Impedindo que as moléculas de água sejam evaporadas e consigam ultrapassar. Então, ele não vai impedir totalmente, ele vai dificultar. É por isso que demora mais a evaporar do que se a substância estiver pura. Tá? Do mesmo jeito acontece com o açúcar. Só que no caso do açúcar não são íons, são moléculas. Tá bom? Aí quando se adiciona espaguete e água fervente, nota-se que a fervura imediata para. Por quê? Você tem lá água fervente, blá, 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 água fervente. Aí você pega o macarrão e coloca dentro. O que é que acontece? Ela para de borbulhar. Por que ela vai parar de borbulhar? Porque a água estava numa temperatura maior. O macarrão estava numa temperatura menor. Consequentemente, quando você colocou o macarrão dentro da água, a temperatura tenta se equilibrar, para que os dois possam, em comum acordo, subir novamente a temperatura, e aí, quando chegar num determinado ponto, vai voltar a entrar em ebulição. Alguma pergunta? Eita, vocês falam, né? Começou a aula e todo mundo se calou. Acreditamos que até o final dessa apresentação nós vamos responder esse questionamento. Mas que eu já respondi. Você tem água fervente em uma. Está prestando atenção, né, Emily? Estou vendo. Parabéns. Então, mas participe. Se tiverem dúvida, participe, tá? Então, você tem água quente, você coloca o macarrão, ele diminui a temperatura. Consequentemente, você tem uma parada na ebulição. Aí, até quando entra em equilíbrio novamente, continua a ebulição. Então, como eu já falei, são 4 propriedades coligativas, né? Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmose. Né? Osmose e pressão osmótica. Na verdade, a pressão osmótica está dentro de osmose, tá? Então, tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Você observa uma situação, você observa uma situação em que você tem aí
a, como é que eu posso dizer? Uma substância, certo? Sendo unida a outra. Ok, Nara, tudo bem. Eu vou só colocar o nome na chamada. Mais alguém entrou depois, pessoal? Só para não me perder aqui na chamada, que tinha caído e voltou. Não, só Inara? Tá certo. A Gabriela também? Tá, deixa eu só fazer a anotação, porque aí quando eu for fazer a anotação da chamada, vocês não ficam de fora, tá? Então, no caso, é a Gabriele, a Ailton também, né? O Andrei foi? Tá, não, mas aí, Carol, não se preocupe não que já vai estar, certo? Aí tem Mário aqui também. Sim, coloquei, Carol. Eu vou depois fazer uma forma mais fácil. Eu vou pegar, montar um Google Forms para que fique mais fácil a questão da chamada, tá certo? Para que não aconteça problemas com a chamada. Aí eu vou organizar direitinho. Aí na próxima aula, porque foi muito em cima, né? Mas na próxima aula eu consigo conseguir sim, Fernanda, colocar. Então vamos continuar. Então nós temos aí esses três. É como eu falei para vocês, a tonoscopia, crioscopia e a boloscopia, ele vai funcionar ao mesmo tempo, tá certo? Vamos ver. Então, primeiro, vamos lá. Vamos relembrar o que vocês viram lá com o Michael, né? Pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor. Então, o que danado é isso? Pressão de vapor, né? É a pressão exercida pelos vapores de um líquido sobre a fase líquida em uma certa temperatura. Então, a pressão de vapor nada mais é do que o líquido que ele começa a aquecer e vai chegar, ele vai absorvendo pressão, as bolhas de vapor vão sendo formadas, e aí essa bolha vai aumentando, de vapor vai aumentando, até chegar numa pressão limite, uma pressão máxima que essa bolha suporta, e aí ela não aguenta mais e ela começa a subir para ser eclodida na atmosfera, certo? Após sair da panela. Isso é pressão máxima de vapor. É a máxima pressão que um líquido consegue atingir para sair da fase líquida e ir para a fase gasosa, ou fase de vapor. Isso é que significa pressão máxima de vapor, certo? Aí o que é que acontece? Quanto maior a pressão de vapor, mais rápido o líquido evapora. Quanto maior a pressão de vapor, mais rápido o líquido evapora. Significa dizer que ele vai evaporar rapidamente numa temperatura mais baixa. Então, eu tinha dito a vocês o seguinte: eu fiz, olha, pessoal, o acetona é mais volátil que o álcool, que é mais volátil que a água. Eu tinha dito a vocês. Desses três, quem é que tem maior pressão de vapor? Acetona, álcool ou água? Hein, pessoal? Quem dos três tem a maior pressão de vapor? Acetona, álcool ou água? Exatamente, exatamente, pessoal. É a acetona. Por que que é a acetona? Foi o que eu acabei de dizer. Quanto mais rápido a substância evaporar,
significa dizer que tem a maior pressão de vapor. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Mais rápido evapora, mas numa temperatura menor. Evapora mais rápido, Emily, porque as moléculas na acetona já são agitadas por vida, certo? Ela já tem uma agitação maior do que a molécula da água, que é mais tranquila, certo? Que é mais na dela, tal, que é mais pesada, então ela evapora mais rápido, tá certo? Então, por isso, nós temos aí a questão da volatilidade, certo? Eita, desculpa, da volatilidade, tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então vamos lá, vamos continuar. Pressão máxima de vapor, né? Que é o que eu acabei de dizer. É a pressão exercida pelo vapor quando está em equilíbrio dinâmico com o líquido correspondente. Então você tem a pressão máxima de vapor, que ele chega num ponto que ele não aguenta mais. Então está equilibrado, pressão de vapor e líquido. Quando chega nesse ponto, se aumentar qualquer cabelinho de sapo, aí se transforma, deixa de ser líquido e se transforma em vapor. Tá certo? A ideia basicamente é essa de pressão máxima de vapor. Tá? Então deixa eu passar essa parte, pronto. Inicialmente temos a evaporação, pois ainda não existe molécula no estado de vapor. Isso é a explicação justamente disso aqui. No início, eu tenho figura um, 2 e 3. A figura um, ele corresponde às primeiras moléculas que estão evaporando. Já caracteriza a pressão máxima de vapor? Não. Dentro isso eu estou falando de uma panela fechada, tá certo? Uma panela fechada. É assim que se mede a pressão, tá certo? A pressão é medida, né, pelo aquele reloginho lá, de uma panela fechada desse jeito. Nós temos as primeiras moléculas é, é, de, 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 de vapor, certo? Dentro da panela. Aí vai aumentando essa quantidade de moléculas, até que eu chego na figura 3 e eu tenho a quantidade máxima de vapor em equilíbrio. Quer dizer, a água sai do fundo da panela, entra em ebulição, né? Transforma-se em vapor, toca na tampa que está em temperatura menor, condensa e desce. Então fica esse ciclo. Isso para uma panela fechada. Tá certo? Então é assim que é medida a pressão de uma panela fechada, totalmente. Mas se tiver aberto, por exemplo, você pega um perfume e abre, vai evaporar? Claro que vai evaporar. Mas por que vai evaporar? Tá? Porque as moléculas existe uma agitação normal em que elas, dependendo da temperatura externa, elas vão evaporar mais rapidamente ou mais lentamente. Tá certo? É o que está dizendo por aqui. Vamos lá? Agora aqui. A influência, né, da pressão máxima de vapor na temperatura, no aumento da temperatura. Ou melhor, qual a temperatura, como é que ela influencia na pressão máxima de vapor? Aumentando a temperatura, o líquido ele irá evaporar mais rapidamente, certo? Consequentemente, vai ter uma maior pressão de vapor. Como assim, professor? Eu pego uma panela de pressão as duas fechadas. Eu pego uma panela e coloco em fogo baixo. Pega outra panela e coloca em fogo alto. Qual das duas vai começar a evaporar primeiro? Qual das duas vai pegar pressão primeiro? Hein, gente? A panela que está com fogo alto, ela vai pegar pressão primeiro do que a panela que está com fogo baixo. Por que que isso vai acontecer? Porque quanto maior a pressão, certo? Quanto maior a temperatura, consequentemente, vai ser maior a pressão dentro da panela, a pressão máxima de vapor. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Eita, que esses meus anjos não falam de jeito nenhum. Só na hora que a gente tá batendo papo, né? Vamos lá. Continuando. Natureza do líquido. Então, o que é a natureza do líquido? É o que eu acabei de falar sobre a questão de volatilidade. Dependendo do tipo de líquido que a gente está trabalhando, ele vai ser mais volátil ou ele vai ser menos volátil. Então, você tem aí três líquidos, né? Você tem aqui, ó, éter, álcool e água. O que foi que eu disse? Quanto mais próximo do eixo Y o gráfico estiver, mais rapidamente ele irá evaporar. Então, quanto menor foi a distância do gráfico para o eixo Y, mais rápido ele irá evaporar. Ou seja, mais volátil ele será. Então, entre éter, álcool e água, a volatilidade vai seguir a seguinte informação. Primeiro, o mais volátil é o éter, que vai evaporar primeiro. Menos volátil que ele é o álcool, e aí depois vem, deixa eu só ajeitar isso aqui, depois vem a água. Então, o álcool é mais volátil que a água, certo? E o éter é mais volátil que eles dois juntos. A temperatura de ebulição do éter é 34,6 graus Celsius. Evapora mais facilmente, ok? É por isso que quando a gente chega no hospital, a gente chega e consegue sentir o cheiro muito forte. Aquele cheiro forte que a gente sente é justamente o éter, tá? É justamente éter, que é usado e ele evapora facilmente e fica acumulado naquele lugar, ok? Então, temperatura e ebulição. O que é que acontece? Quando a pressão máxima de vapor é igual à pressão atmosférica, temos a ebulição. Ok, Milene. Melhoras para ela, tá? Então, quando você tem a pressão máxima de vapor que se iguala à pressão atmosférica, você tem aí a substância mudando de estado, certo? Ó, vamos ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos fazer assim para vocês entenderem o que é que eu estou falando, tá? Opa, desculpa. Ó, digamos que aqui nesse traço eu vou ter a pressão atmosférica, certo? Digamos que eu tenho a pressão atmosférica, que é 1 atm, ou eu posso colocar em milímetro de mercúrio. Aqui vai ter 760 milímetros de mercúrio. Aí digamos que aqui eu tenho, ó, a água, aí eu tenho aqui o álcool e o éter. Qual dos três vai evaporar primeiro? Lembrando que a pressão atmosférica do éter, digamos aí que ele vai ser em torno de 700 milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica do álcool, digamos que vai ser 600 milímetros de mercúrio. E digamos que a da água vai ser 550 milímetros. Isso é hipoteticamente, tá? Milímetros de mercúrio. Então, quem vai evaporar primeiro, pessoal? Quem vai evaporar primeiro? Se vocês observar, quem vai evaporar primeiro
vai ser o éter. Por quê? Porque a distância que ele tem que percorrer, tá? A distância que ele tem que percorrer aqui, ó, é menor. É tão feio assim, é, Rebeca? Graças a Deus que dá para entender a letra, é verdade. Então, vamos lá. Então, olha a distância do éter de 700 para... Não, não me precisa mentir não, né, Rebeca? É uma letra feia dessa. Então, você de 700 para 760, você tem 60 só, tá certo? Olha a distância relacionada aí ao álcool. Olha a distância, certo? Aí, vê comparado aí, olha a distância da água. Então, pelos tamanhos, você percebe que quem possui menor distância da pressão atmosférica, certo? Vai ser evaporado mais rapidamente, vai alcançar a pressão atmosférica mais rapidamente. Consequentemente, vai ser mais volátil. É por isso que o éter é mais volátil que o álcool e o éter são mais voláteis do que a água, tá? Então, continuando. Então, a água, quando está em pressão atmosférica, né? Ela é 760, certo? E precisa de 100 graus Celsius para que isso aconteça, tá certo? Então, os outros precisam, por exemplo, o álcool precisa de 78,3, ou seja, significa dizer que numa temperatura menor ele irá evaporar mais rapidamente, tá certo? Então, vamos seguir. Tonoscopia. O que é tonoscopia? Lembra que eu disse, ó, tonoscopia, crioscopia e ebullioscopia, né? Na ordem, tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia. Os três funcionam ao mesmo tempo. O que é tonoscopia? É o abaixamento da pressão máxima de vapor a partir da adição de um soluto não volátil. Tipo, se eu pegar sal, coloco na água, a pressão vai fazer o quê? A pressão máxima de vapor vai diminuir. Se a pressão máxima de vapor vai diminuir, então ele vai evaporar com uma temperatura maior. Vai demorar mais a evaporar. Isso é a tonoscopia, tá? Então percebe-se pelos dados que o abaixamento da pressão de vapor é provocado pelo número de partículas dissolvidas e não por sua natureza. Ou seja, é a quantidade de partículas que eu coloco na solvente. E não o tipo, se é sal, se é açúcar, não é o tipo, é a quantidade. Certo? Então, tonoscopia, tonoscopia nada mais é do que o abaixamento da pressão máxima de vapor, provocada pelo número, né, de partículas não dissolvidas. Mas basicamente é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Isso é tonoscopia, tá? Então, você tem água pura e você tem água com sal ou água com açúcar. Então, você pode observar o quê? Que a água pura está mais próximo do eixo Y do que a água com sal ou com açúcar. Então, significa dizer que a água pura evaporará mais rápido do que a água com sal ou com açúcar, tá? Então, a gente viu crioscopia, abaixamento da pressão máxima de vapor, certo? Ebulioscopia. O que é ebulioscopia? É o aumento da temperatura de ebulição, certo? Então, a ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição. Quando eu coloco um soluto não volátil no solvente, o que é que vai acontecer? Ele vai evaporar numa temperatura maior do que normalmente ele vai evaporar, tá certo? Então, por exemplo, você tem água pura, solução, né, salina, por exemplo, a 0,5 molar e solução salina a 1 molar. Então, significa dizer, quanto mais sal ele tem na solução, mais ele irá demorar, porque ele precisará de mais energia. Consequentemente, ele vai ter uma temperatura de ebulição muito maior.
Assim, quanto mais concentrada for a solução, maior a temperatura de ebulição. Se você pegar 3 copos, um com uma colher de sal, o outro com 2 colheres de sal, o outro com 3 colheres de sal. Significa o quê? Quanto mais sal eu tenho na água, certo? Mais demorada vai ser a evaporação. Vai precisar de mais temperatura na evaporação. Perguntas até aí? Crioscopia. Então vamos lá. Tonoscopia é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia vai ser o aumento da pressão de ebulição. E crioscopia vai ser o quê? Abaixamento da temperatura de congelamento. Ou seja, se eu pegar sal e colocar na água, ele não vai congelar a zero, ele vai congelar a menos que zero. -5, -10, e assim vai. Tá? Então, são os três que funcionam ao mesmo tempo. A partir do momento que eu coloco um soluto não volátil num solvente, ou seja, eu pego o sal e coloco na água, o que é que vai acontecer? Pressão máxima de vapor dela vai diminuir, tonoscopia. Vai aumentar a temperatura de ebulição, ebulioscopia. E vai diminuir a temperatura de congelamento. Significa dizer o quê? É a crioscopia. Então, essas são as três que são movidas juntas, né? Funcionam juntas. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida? Vocês perguntam, vocês não ficam caladinhos, não. Então vamos lá, continuando. O que é que acontece? Pressão osmótica nada mais é do que você ter uma situação como essa aí e um líquido menos concentrado aliás, um líquido mais concentrado vai sempre migrar para um líquido menos concentrado. Ou seja, eu tenho água pura, aqui nesse exemplo, eu tenho água pura, que eu circulei de vermelho, e tenho água com açúcar, que eu circulei de verde, certo? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer que a água que contém açúcar vai migrar, ou seja, vai passar, certo? Vai passar para o local onde não tem açúcar. Significa dizer que vai passar como, professor? Se você observar, ele tem aqui, certo? O que ele chama de MSP. O que é isso? MSP é membrana semipermeável. Então, uma membrana semipermeável, ela vai deixar passar o líquido e não vai deixar passar o sólido dissolvido ou os íons, certo? Então, isso é uma osmose acontecendo. O líquido do mais concentrado vai passar pela membrana para o líquido menos concentrado. É o que acontece nas nossas células, tá certo? Para você ver as soluções hipotônica, isotônica e hipertônica, certo? Então vamos lá. Então, osmose, fenômeno espontâneo em que há passagem do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado, certo? Ele vai migrar do diluído para o concentrado. Aí, é espontâneo a osmose, professor? É, a osmose é espontânea. E se eu fosse forçar, era uma osmose? Não. Era uma osmose reversa, certo? É uma osmose reversa. Então, eu não sei se eu me confundi na hora que eu falei. Eu pensei uma coisa e falei outra. Mas sempre na osmose vai acontecer o seguinte: vai sair sempre do diluído para o mais concentrado. Sempre. Sempre do diluído para o mais concentrado. É sempre assim, certo?
E se for o contrário, professor, é osmose? Não, é osmose reversa, tá? Então aí você tem, observando microscopicamente, né, o que é que acontece? Você tem água do lado esquerdo e água com açúcar do lado direito. O que é que vai acontecer? O que tem menos concentração, ou seja, a água, vai migrar para a solução de garapa, né, de água com açúcar, certo? Aí, interrompendo a osmose. O que é isso? É o que a gente chama de pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Aqui você está vendo, né, a pressão osmótica. Olha o pizinho aqui, o pi de matemática, tá? Esse pi significa osmose, né? Aliás, pressão osmótica, esse pi. Significa dizer o quê? Que é a pressão externa, a pressão atmosférica, ou a pressão de um êmbolo, que é feita para parar, parar completamente a osmose. Se eu colocar mais pressão nesse êmbolo aí móvel, o que é que vai acontecer? Vai deixar de ser osmose e vai passar a ser osmose reversa. Ok? Aí usa isso o quê? Usa membrana semipermeável, tá? Para fazer essa passagem. Obtendo água pura do mar. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho água do mar, que é salgada. Aí vou aumentar minha pressão osmótica, né? Minha pressão atmosférica no êmbolo preto, tá? Vai aumentar aí a pressão osmótica no êmbolo preto, que é aqui, ó, e vou fazer com que a água migre da solução salina para a parte pura. E isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar a formação de água pura a partir da água do mar, utilizando o que a gente chama de osmose reversa ou inversa. Perguntas? Então, osmose e outras aplicações. Onde é que a gente vai trabalhar com a osmose? Por exemplo, no soro caseiro. O soro caseiro não, mas o soro fisiológico. Quando o cara pega, você vai lá para o hospital, aí você passou mal, não, vai ter que tomar soro, tá? Aí a mulher vai e coloca soro. Que tipo de soro, que tipo de concentração o soro deve ter? Obrigatoriamente, o soro ele tem que ser uma solução isotônica. A solução do soro, ela deve ter a mesma concentração da corrente sanguínea do cara, a mesma concentração celular. E se não for, o que é que vai acontecer? Bem, se a concentração for menor de sal que está sendo colocado na corrente sanguínea, se for menor, a célula vai murchar, porque vai sair. Aliás, desculpa. Se for menor, se fora for menor, a célula vai explodir, porque vai entrar mais líquido na célula. E se a solução tiver uma maior concentração, a célula vai murchar, porque vai sair água da célula e vai para a corrente sanguínea. Perguntas? Então, o que é que tem a osmose com a carne de charque? O que é que tem a ver a osmose com a carne de charque? A carne de charque, por exemplo, o bacalhau, a carne seca, ela é feita através da ideia do osmose. O que é que se faz? Para que serve a carne de charque? A carne de charque é feita, ela é conservada fora da geladeira, né? Ela foi começada a produzir numa época que não existia geladeira. Então, para não se perder a carne, eles salgavam. Então, quando você joga. Ok, Eduardo? Tranquilo. Eu vou adicionar aqui sua presença. Então, o que acontece? Quando você coloca sal na carne, certo? Aí o líquido que tem dentro da carne, ela vai começar a sair. Porque lembra que eu disse? A parte que está com maior concentração de sal ou de açúcar, não importa, a maior concentração, o líquido tende a migrar.
da parte menos concentrada para a mais concentrada. Aí por que é chamada carne de sol? Porque colocava sal na carne e colocava no sol. Porque o líquido que tinha, o sangue que tinha na carne, saía da carne pelo processo de osmose. E quando chegava, criava aquela salmoura, né, na carne, o sol aquecia e evaporava. Por isso que é chamado de carne de sol, certo? Era chamada de carne de sol, carne de charque por isso. O bacalhau, o procedimento é o mesmo. Osmose e glóbulos vermelhos. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, primeiro, a célula está isotônica. Ou seja, é o ideal. A concentração de sal fora da célula e dentro da célula tem que estar igual, ou próximo do igual, certo? Aí a célula fica bonitinha, arrumadinha. Quando por acaso, certo? Quando por acaso você tem é, mais água dentro, significa dizer que dentro está mais salino do que fora, ou fora está menos salino do que dentro. Então você vai ter aí uma situação hipertônica. Hipertônica, ou seja, você vai ter mais líquido dentro da célula. Ela está gordinha, gorduchinha, certo? E a última você vai ter hipotônica, certo? Hipotônica. Por que hipotônica? Hipotônica é no sentido em que você tem mais, está mais concentrado fora do que dentro. Então a água ela vai perder líquido, ficando murcha, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos continuando, tá? Nesse caso aí, deu para entender a diferença entre isotônica, hipertônica e hipotônica? Ah, beleza, Rebeca. Valeu, obrigado por responder. Então, continuando. Nós temos aqui, vou só apagar aqui para vocês verem, né? Meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Aqui eu mudei, né? Eu tinha colocado hipertônico e isotônico. É o seguinte, deixa eu explicar. É hipotônico, a gente tem que saber em relação a quê, tá? Em relação a quê? O isotônico é em relação ao líquido de fora. Então, o líquido de fora está na mesma concentração do líquido de dentro. Então, isomeria, igualdade, certo? Hipotônico, certo? É em relação à parte de fora. Ela vai estar vamos lembrar de hipopótamo, né? Hipotônico, a gente pode lembrar de hipopótamo, né? Que ele é mais cheinho, mais gordinho, mais estufado. Então a gente pode dizer aí que o meio é hipotônico quando a célula está mais gordinha, tem água em excesso. Então a gente pode lembrar de hipopótamo para ficar mais fácil, certo? E hipertônico, certo? Quando ela está seca ou está bem murchinha, na verdade, tá bom? Por que ela está bem murchinha? Porque tem mais concentração fora do que dentro. É o que acontece quando a gente ingere muito líquido salgado, tá? Aí nossas células, a tendência é você ficar come comida muito salgada, melhor dizendo, né? Quando você come comida muito salgada, certo? Então a tendência é você ter muita sede, é querer hidratar. Por quê? Porque essa quantidade em excesso de sal você vai ter problema porque a célula vai murchar, então ela precisa de água para poder equilibrar. Hipoglicemia tem a ver também, mas hipoglicemia é a partir da taxa de açúcar, Rebeca, certo? A taxa de açúcar é concentração de açúcar, não é concentração salina, não é concentração de açúcar. Hipoglicemia e hiperglicemia, a ideia é a mesma, certo? Só que é taxa de açúcar, é maior quantidade de açúcar, menor quantidade de açúcar.
tá certo? No sangue. Então, meio isotônico a gente tem o soro fisiológico, como eu já falei, tá? Então vamos ver uma última parte aqui, né? Se o soluto é um não eletrólito, soluções com solutos diferentes, mas apresentando a mesma quantidade de mols para determinada quantidade de solvente, apresentam os mesmos efeitos coligativos. O que é que eu quero dizer em relação a isso? O que é um eletrólito? Um eletrólito uma solução eletrolítica ou eletrólita, é uma solução em que ele é formado a partir de um eletrólito. Um eletrólito é uma substância em que ele forma íons, digamos assim. Então você tem ácidos são eletrólitos, bons eletrólitos, sais são bons eletrólitos, certo? E bases são eletrólitos, certo? E isso eu estou falando dissolvido em água. Estou falando dissolvido em água. Dissolvido em água, ácidos, bases e sais são bons eletrólitos, eles são bons eletrolíticos, tá certo? Por quê? Porque eles se formam íons e têm capacidade de deixar fluir a eletricidade no seu meio. Já, por exemplo, a açúcar é um não eletrólito. O que é um não eletrólito? É aquilo que não vai. A açúcar ela é molecular, é uma molécula, certo? É formada por ligação covalente. Vocês vão ver. Aliás, que vocês viram ligação iônica covalente ano passado, né? Então, o que é que acontece? Se ela não forma íons, ela forma moléculas. A molécula, ela conduz corrente elétrica? Não, não conduz corrente elétrica. Se conduz é muito baixo, tá certo? Então, se um soluto é um eletrólito, forma íons, soluções diferentes, mas representando a mesma quantidade de mol, podem não apresentar os mesmos efeitos coligativos. Ou seja, se eu tiver sal, se eu tiver, por exemplo, esse salzinho, cloreto de sódio e sal do Himalaia, pode ser que eles tenham efeitos diferentes? Pode, claro. Por quê? Porque são substâncias diferentes, são moléculas diferentes, tá certo? Então aí você vê o que é que acontece na dissolução, né? O que é que acontece? Por exemplo, um mol de glicose vai gerar em água um mol de glicose. Um mol de cloreto de sódio vai gerar o quê? 2 mols de partículas dissolvidas. Um mol de sódio e um mol de cloreto. Já um mol de cloreto de cálcio não vai gerar 2 mols, vai gerar 3 mols. Por quê? Porque eu tenho um mol de cálcio e 2 mols de cloreto. Então, dependendo do tipo de sal ou dependendo do tipo de eletrólito que eu estou trabalhando, eles podem gerar quantidade de mols diferentes. Tá? Então, vamos lá. Vamos a algumas situações aqui para a gente exercitar. Certo? Qual das soluções... Eita, já veio a resposta, desculpa. Qual das soluções tem maior temperatura de ebulição? Aí, o iodeto de magnésio. Tá? Não está explícito aí, né? Não está dizendo, era para eu ter perguntado antes. Mas por que o iodeto de magnésio foi marcado como resposta? Porque tem maior poder, temperatura de ebulição. É porque ele vai ter, com certeza, certo? A menor pressão máxima de vapor. Quanto menor a temperatura, quanto menor a pressão máxima de vapor, maior a temperatura necessária para entrar em ebulição. Tá certo? É mais pesada a molécula, digamos assim. Então vamos ver outra aqui. Tá certo? Tem essa parte, pronto. Vamos ver essa questão. Uma solução aquosa diluída em sacarose é posta em contato com outra com igual volume de uma solução aquosa diluída em cloreto de sódio, através de uma membrana semipermeável. Está em equilíbrio. O que é que vai acontecer? A observação da figura permite afirmar que a pressão osmótica da solução de sacarose é maior do que a solução de cloreto, a molaridade da solução de cloreto é maior do que a solução de sacarose, a solução de cloreto possui temperatura de ebulição inferior à de sacarose. Ambas as soluções, quando se encontram na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor, ou a solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelação ou congelamento inferior à dissolução de sacarose.
Então, a gente consegue identificar que, nesse caso, a resposta correta seria a letra E. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelamento inferior à solução de sacarose. Porque você vai ter um ponto de congelamento menor do que a de sacarose. Por que isso vai acontecer? Simples. O tamanho da molécula de sal é menor do que o tamanho da molécula de açúcar. Significa dizer que a molécula de sal vai gerar menos problema na água do que a molécula de açúcar, que é maior. Por isso, a resposta correta é a letra E. Outra, a medida do abaixamento da pressão máxima de vapor. Que propriedade coligativa é essa, pessoal? Abaixamento da pressão máxima de vapor por um soluto não volátil. É crioscopia, osmometria, tonometria, buliometria ou termometria. Quando abaixa a pressão máxima de vapor. Que propriedade coligativa a gente está falando, pessoal? Alguém sabe responder? Ninguém vai responder? Exatamente, Rebeca. Vai ser a tonoscopia, ou tonometria. A pressão, abaixamento da pressão máxima de vapor vai causar a tonometria ou tonoscopia. Então, a resposta correta aí seria a letra C. Tá? Aí, o sal é utilizado para provocar derretimento de neve e de gelo nas estradas de países frios e também para conservar a carne, como um processo de charque. A utilização do sal nessas duas situações corresponde a quê? Quando tu falou em charque, carne de charque, o que é que você já consegue identificar? Osmose. Então, se você falou em carne de charque, bacalhau, certo? Você já consegue identificar a osmose, aí você já tira aqui a letra C, a letra D e a letra E. Então, seria o quê? Colocar sal para derreter o gelo. Isso é o quê? É crioscopia ou pressão osmótica? É óbvio, a gente não viu pressão osmótica para isso, não. Então, a resposta correta vai ser a alternativa letra A. Perguntas? Ok. Então, letra A. E essa apresentação a gente fica por aqui. Porém, tem outro material que a gente pode utilizar para que a gente possa tentar resolver mais algumas questões falando sobre essas propriedades coligativas. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Bom, então vamos lá. A gente falou, vocês falaram com o Michael aí sobre diagrama de fases, né? Diagrama de fases. No diagrama de fases, o que é que acontece? Ó? Você tem aqui essa divisão do diagrama de fases. Tá baixo minha voz, Dara? Melhorou agora? Tá melhor a minha voz? Ah, tá. Entendi, Rebeca. Pode ser. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho três estados aqui, tá? Tenho três estados. Então, eu vou ter essa situação, eu vou ter aqui a parte sólida, líquida, a região sólida, líquida e a região de vapor, certo? Então, essa esquerda que está de vermelho vai ser a região sólida,
Essa que está de preto vai ser a região líquida e esse outro, certo? Que está de branco vai ser a região gasosa ou região de vapor, certo? O ponto em que se encontra os três, ó, o ponto central em que se encontram as três curvas, a gente chama aí de ponto triplo. Qualquer coisa, Dara, você tenta sair e entrar de novo, como a Rebeca está sugerindo. Ou então qualquer dúvida, você dá uma olhadinha na gravação que eu vou mandar para vocês. Tá certo? Então, esse ponto aí é chamado de ponto triplo, tá? Esse ponto central, ele é chamado de ponto triplo, certo? Aí, nessa região que compreende, né? Vou botar aqui de vermelho mesmo. Nessa região que compreende aqui a sólido e líquido, eu vou dizer que vai estar acontecendo aí a solidificação ou a liquefação, né? Esse outro ponto entre líquido e gasoso, você tem aí a evaporação ou a condensação. E no outro ponto em que você tem, nesse outro ponto em que você tem aqui sólido e gasoso, vai ter a sublimação ou ressublimação, tá certo? Isso é um assunto visto também nessa parte de diagrama de fases, tá? Então, tem sido o seguinte aí, vamos responder aí essa questão. Os patins usados no gelo não têm rodas, mas tem uma lâmina metálica longitudinal, certo? Na mesma linha do pé. Uma explicação sugerida para o fato dos patinadores conseguirem deslizar sobre o gelo é que a lâmina dos patins exerce uma alta pressão sobre o gelo sólido, que provoca a sua fusão sobre a lâmina. O deslizamento aconteceria graças à camada de água líquida que se formaria entre a lâmina e o gelo. Qual das setas do diagrama você consegue perceber que mostra essa ideia aí? Qual das setas, pessoal? A, B, C, D, E, F ou G? Se você observar, é o gelo que está derretendo. Então, o gelo derretendo, aqui você tem sólido, você tem líquido e você tem vapor ou gasoso. Então, se é sólido derretendo, certo? Seria ou a letra A ou a letra B. Porém, eu falo que é ó, alta pressão, está aumentando a pressão. Então, como está aumentando a pressão, a resposta correta, como a Rebeca disse, vai ser a seta letra A. Porque você está tendo um aumento de pressão. A temperatura não está mudando. A temperatura está sendo constante. O que está aumentando é a pressão do patins no gelo. Por isso que está derretendo. Perguntas? Tranquilo. Pessoal, nós temos 43 pessoas na sala. Tem uma ou duas falando só. Até mesmo no chat. Vamos participar. Depois não reclame da nota, não, viu? Quando vier abaixo, por causa da participação. Então, a seta A representa a fusão, tá? O aumento da pressão que é provocado pela fusão. Tá certo? Nós temos outra situação. Vamos pegar essa, pronto, essa outra aqui que é parecida. Qual das setas corresponde ao derretimento de um pedaço de gelo deixado na pia? Qual dessas setas vai representar o derretimento de um pedaço de gelo deixado na pia? Exatamente, Emily, Milene,
Vai ser a letra B. Por que que vai ser a letra B, pessoal? Porque a minha pressão ela está constante, é a pressão atmosférica. Não vai mudar nada, certo? O que é que está tendo um aumento? Vai ser o aumento de temperatura. O gelo está com a temperatura, está aumentando a temperatura devido ao meio ambiente. Consequentemente, você tem um aumento de temperatura, levando aí a característica da letra B. É uma fusão por aumento de temperatura. Tá? Então, daí a alternativa, letra B, por aumento de temperatura. Certo? Então, pressão máxima de vapor, a gente já falou sobre a questão da pressão máxima de vapor, certo? Nós temos aí a questão da natureza do líquido, tá certo? Então, questão do tempo. Eu tenho, quanto maior o tempo, maior você vai ter na pressão, tá? E a natureza dos líquidos, o que é isso? Eu tenho dois líquidos diferentes, água e éter. Então, o que é que acontece? O éter tem mais pressão de vapor, tem pressão de vapor maior do que o álcool, do que a água. Consequentemente, ele vai evaporar mais rápido, certo? Então, temperatura. Se eu tenho o mesmo líquido, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor, certo? A gente viu isso aí, tá certo? Outra coisa, a pressão de vapor depende da quantidade, não depende da quantidade, certo? Não depende da quantidade, ok? Bem, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? A gente vai encerrando nossa aula aqui, já são quase 12:10. E a partir disso aí, eu espero que vocês tenham entendido direitinho a aula, e